O Campeonato Brasileiro volta nessa quinta-feira com os jogos atrasados, né? Jogos remanejados. Então, a partir do próximo final de semana, as equipes estarão com o mesmo número de partidas e vai ficar mais fácil entender quem depende do quê e quais as dificuldades de cada um para alcançar o título brasileiro. São 6 postulantes nesse momento. Ainda 6 clubes com chances. O Palmeiras, o Botafogo, o Red Bull Bragantino, o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Mineiro. E nós vamos mostrar para você aqui o estudo, o levantamento, as estatísticas do SofaScore, que patrocina esse vídeo e traz esse conteúdo para você, time por time, os 6. Vamos detalhar nesse vídeo, como eu disse, com o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a esse tipo de informação e muito mais no seu aplicativo, no seu celular. E também pode acessar na internet o SofaScore. É só você colocar lá na busca lá. SofaScore vai aparecer, você vai navegar à vontade, vai buscar muitas informações, tá? E o tempo real dos jogos. Por exemplo, você está assistindo lá uma partida no streaming ou até na televisão convencional, cara, em muitas ocasiões o SofaScore vai te informar e você vai ver isso quando sai o gol até antes de chegar à imagem. Ou seja, é tudo muito rápido. É o ideal para quando você, especialmente, está envolvido com alguma outra coisa e não consegue acompanhar o jogo. O SofaScore te informa na hora exata quando sai um gol, quando sai uma expulsão, as informações vão circulando, além, como eu falei, de todo esse conteúdo. Faça o download do aplicativo, link na descrição, no QR Code na tela também. Legal? Então, gente, vamos então a esses números, né, do SofaScore, começando naturalmente aqui pelo primeiro colocado do campeonato nesse momento, que é o Palmeiras. O Palmeiras está na liderança. É verdade que tem um jogo a mais em relação ao Botafogo, né? Mas é o líder do campeonato. O Palmeiras tem um aproveitamento de 60,8%, gols marcados por jogo, média de 1,65, gols sofridos, menos de um gol por jogo, 0,88. Os jogos que faltam para o Palmeiras: Fortaleza é o jogo perigoso. Fortaleza não vem bem, mas depende de pontos para conseguir escapar aí, para entrar pelo menos na Sul-Americana e escapar também do rebaixamento. Depois o América. O América, em tese, é o time mais fácil, mas é bom tomar cuidado. O América tem jogado bem mesmo rebaixado. Se não jogar concentrado, qualquer time pode se complicar. Mas é o jogo mais fácil em tese. Depois é o Fluminense. O Fluminense, que deve estar pensando no Mundial de Clubes, não deve ser um time tão difícil como foi, por exemplo, para o Flamengo, agora jogando no Clássico do Maracanã, pela proximidade com a viagem para a Arábia Saudita, e também o Fluminense tem uma campanha fraca fora de casa. Esse jogo será em São Paulo. Pode, inclusive, ser no Allianz Parque. É o único jogo do Palmeiras em casa até o final do campeonato, com a possibilidade de acontecer não em Barueri, mas sim no Allianz Parque, mas a priori em Barueri. E finaliza contra o Cruzeiro, que joga sem torcida, mas pode jogar sua sobrevivência na primeira divisão desse jogo. Então, é um jogo que pode significar aí risco maior em relação a outros adversários para a equipe do Palmeiras, que lidera o campeonato. O segundo colocado é o Botafogo. O Botafogo, que tem um jogo a menos, né? Então é importante frisar. 60,6 o aproveitamento, 1,61 gol por jogo e também menos de um gol sofrido por partida, mas uma média um pouquinho inferior à do Palmeiras. 0,91 é a média do Botafogo. Faltam jogos contra o Fortaleza, o jogo atrasado de quinta-feira, situação idêntica àquilo que eu falei sobre o Palmeiras. Depois recebe o Santos, time que luta contra o rebaixamento. Depois visita o Coritiba, pode estar rebaixado até lá. O Coritiba joga sem torcida, é o jogo acho que menos complicado em tese. Depois o Cruzeiro, que vai jogar no Rio de Janeiro, mas, repito, eu falei sobre o Palmeiras e o Cruzeiro lutando para não cair. E por último o Inter, que talvez esteja brigando por uma vaga na Sul-Americana, talvez não esteja brigando por nada, também não se livrou matematicamente do rebaixamento, o Internacional, nesse Campeonato Brasileiro. O terceiro colocado é o Red Bull Bragantino. 59,6% de aproveitamento, 1,39 gol marcado, média de gols sofridos igual ao do Palmeiras, 0,88. Muito bons os números do time do português Pedro Caixinha. Jogo a partida atrasada contra o Flamengo, é uma decisão quinta-feira. Aquele que perder fica praticamente fora, aí, ou talvez até fique fora mesmo, até matematicamente, da possibilidade de ser campeão. Fica com chances remotíssimas. Então, esse jogo de quinta-feira do Maracanã é importantíssimo para o Red Bull Bragantino, que depois visita o Internacional, ainda lutando para chegar à Sul-Americana e ficar livre matematicamente do risco de rebaixamento. Na sequência, recebe o Fortaleza, já falamos, né? Fortaleza na situação que está. Depois o Coritiba, também já explicamos a situação do Coritiba, né? Pode estar rebaixado matematicamente até lá, provavelmente estará. E por último, o Vasco, fora de casa. O Vasco talvez escape do rebaixamento antes, mas não vai ser nenhuma surpresa se o Vasco chegar na última rodada lutando pela sobrevivência. Então, a tabela que tem aí alguns obstáculos um tanto quanto perigosos para o time do técnico
caixinha. Depois aparece o Flamengo. O Flamengo tem um aproveitamento de 57,6%, gol marcado 1,52 em média, gol sofrido mais de um gol por jogo, 1,12. Reflexo de partidas como, por exemplo, tomou 3 do Grêmio, 3 do Cuiabá, 4 do Bragantino. Aí é brincadeira, né? Não tem como ter uma média muito alta. 3 do Botafogo no primeiro turno. Tem um jogo com o Bragantino, já falamos, né? Um jogo importantíssimo para os dois. É um jogo de sobrevivência para o vencedor, um empate péssimo para ambos. Depois visitou a América, cuidado. O jogo é Uberlândia, mas é bom tomar cuidado. A América tem sido um time meio franco atirador e já empatou com o Flamengo no turno no Maracanã. Então, cuidado. Depois o Atlético, que pode ser também um jogo de decisão por vaga na Libertadores, pelo menos. Jogo dificílimo, no Rio de Janeiro. Depois o Cuiabá, que é um dos melhores visitantes do campeonato. Outro jogo complicado. E por último, o São Paulo, que pode estar já a cavaleiro, porque já está na Libertadores como campeão da Copa do Brasil e não tem muito o que se preocupar no campeonato. Então pode ser um jogo de um São Paulo mais relaxado, jogando à vontade, não luta por sobrevivência, embora, claro, sempre vai ser difícil enfrentar o São Paulo no Morumbi. O Grêmio de Renato Portaluppi tem 57,8% de aproveitamento, média de 1,68 gol marcado por jogo e sofrido 1,47, quase um gol e meio. Sofre muitos gols o Grêmio. Jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, para ver quem, por vaga na Libertadores, as últimas remotas chances de título, né? Quem perder fica fora da briga. Depois recebe o Goiás, que está lutando para não cair. Depois o Vasco, situação que já falamos, né? E por último pega o Fluminense no Rio, mas o Fluminense pensando já no Mundial de Clubes. Então não sabemos qual vai ser o nível de concentração desse Fluminense para esse jogo. O Atlético de Luiz Felipe Scolari tem 55,9% de aproveitamento, marca 1,26 gol por jogo e toma o 0,79. Melhor média, tá? O time do Filipão costuma se defender muito bem, né? Joga com o Grêmio, já falamos, jogo decisivo para ambos. Joga com o Flamengo, também jogo decisivo para ambos. 2 decisões terá o Atlético na sequência, uma em casa e outra fora. Depois o São Paulo, que já está pensando no ano que vem, mais tranquilo. E por último o Bahia, que pode estar rebaixado até lá e pode estar lutando pela sua sobrevivência na primeira divisão. Não sabemos como vai chegar o Bahia até esse momento. Vamos ter que aguardar. E a posição, agora você vê no Campeonato Brasileiro, ó, você vê da primeira à quinta rodada, da sexta à décima, rodada por rodada, a escalada dos times. Você vê que o Botafogo sempre ali em cima, caiu agora para a segunda posição na rodada passada, o Flamengo estava lá embaixo, subiu, depois teve uma queda, né? O Palmeiras começou em cima, caiu, se recuperou e agora se firmou lá em cima. O Bragantino tem a escalada mais incrível, ele chegou a ser 15º colocado e foi brigar lá no alto, né? O Grêmio também teve uma boa reação, depois com alguns momentos de queda. E o Atlético também, que teve uma queda vertiginosa, porque ficou 10 jogos sem vencer, despencou ali para a 12ª colocação e reagiu, e agora briga lá em cima novamente o time treinado pelo Luiz Felipe Scolari. Então é isso, gente. Esses são os números do SofaScore, o cenário para cada uma das equipes na reta final. Vejamos aí como os times vão se comportar, né, na tentativa aí de alcançar vaga na Libertadores ou o título brasileiro. Na prática, a briga é Palmeiras e Botafogo. Correndo por fora, Flamengo e Bragantino. E muito mais distantes ainda, pela questão de número de jogos a disputar e tudo mais, o Grêmio e o Atlético Mineiro. Vejamos aí como vai ser essa reta final de campeonato. Tem sido um campeonato bem surpreendente, né? E com muitos altos e baixos das equipes, como vimos ali. Até o Botafogo, que vinha tão bem, despencou, abriu novamente a briga pelo título. Esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore, que nos apoia. Você faz o download do aplicativo. Eu trouxe todos esses números do SofaScore. Link na descrição. Faça o download do aplicativo. Tá? Teremos live, tá? Nessa terça-feira, né? O Brasil vai enfrentar a seleção da Argentina no Maracanã, então você pode acompanhar a live logo depois da partida, direto do Maracanã. Na quinta também tem live depois de Flamengo e Red Bull Bragantino, tá? Conto com a audiência de vocês e sempre destacando os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clubes de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o meu blog Mauro César no All Sport, além do uso 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, da Live Soft Open e muito mais. É isso, valeu, saudações.